Vamos ouvir, Guilherme. Vamos ouvir. Bom dia. Ok, vamos então orar. Querido amado Pai, te queremos agradecer ao Pai por mais um dia que nos estás a conceder. Te queremos exaltar neste momento, Pai, porque és santo, porque és um Deus bom, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama e nos cuida diariamente. Paizinho, neste momento estamos aqui reunidos porque, Pai, queremos aprender mais de Ti, Pai. E nós, como instrumentos Teus, possamos ser usados e possamos aprender uns com os outros. E por isso, Pai, nós estamos reunidos para que nós possamos aprender algo, para que possamos pôr na nossa vida em prática diária. Pai, a Tua presença possa estar aqui conosco, possa dirigir esta reunião, possas dirigir o Miguel, possa realmente ser um instrumento para nós. E é tudo que queria te pedir neste momento, Pai, a Tua presença com todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem vir aqui. Muito bem. Vocês todos leram as diretrizes que eu deixei, não é? Por causa da gravação. Afinal, vocês não podem gravar, a não ser que eu permita, mas acho que alguém está com o som ativado. Não. Esperem só um bocadinho que possa ser pior. Não sei o que é. Pronto, o que eu estava a dizer, vocês viram as regras, não é? Sobre a gravação. Eu não consigo vos passar, não consigo vos pôr a gravar, mas eu vou gravar e envio sempre para vocês, está bem? Agora, a única regra é que vocês devem de utilizar as gravações para uso pessoal, tá bom? Não deve, é proibido pôr nas redes sociais, tá bom? Isto a pedido até do Miguel. Se vocês não quiserem que a vossa face apareça, vocês podem desligar a vossa câmara, pronto, e ficam com a vossa privacidade protegida, ok? Ontem questionaram-me quanto às fotos quanto a colocar coisas no grupo. Vocês podem colocar coisas no grupo, desde que também não encham muito, porque depois eu tenho mensagens de pessoas a dizer, olha, diz às pessoas para isto, diz às pessoas para não colocar isto, para não colocar aquilo. O grupo é para eles mandar algumas informações e para tirarem dúvidas com o formador, não é? Se vocês encherem muito aquilo, eu vou ter pessoas até já a desistir porque passam todo dia tim, 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 estão a compreender? Pronto. E eu julgo que é só o que eu vos queria dizer. Eu vou passar agora a palavra ao Miguel, tá bom? Eu vou tentar... Diz. Posso só dizer uma coisa, sugerir uma coisa? Sim. Que as coisas que nós vamos colocando no grupo que possam ir ao encontro daquilo que se vai falando, porque também se começarmos a colocar tudo e mais alguma coisa sobre agricultura, depois perde-se também ali um bocadinho, e aí sim, aí começa a encher o WhatsApp, começa a encher tudo, mas se forem colocando dentro daquilo que o Miguel vai falando e que as pessoas realmente queiram ajudar, não é? No sentido de ajudar e de melhorar até, Sim. não é? Sugiro isto Sim. só. Sim, eu julgo que ninguém vai começar a pôr mais nada para além disso, não é? Por isso é que eu também não referi isso. Pronto, de qualquer forma eu vou passar a palavra ao Miguel, está bem? Que é para a gente avançar, que é para não se atrasar mais, está bem? Miguel, podes cortar, ligar o teu som. Miguel. Ok. Estão a ouvir? Sim. Ok, obrigado. Então, bom dia a todos. Espero que tenham tido um feliz sábado.
e faço votos, portanto, de uma boa semana. Queria complementar relativamente a este tema das fotografias e do grupo. Vamos ver um pouco como é que isto corre. Sabíamos que o grupo começa, portanto, o grupo do WhatsApp começa a ficar muito cheio. A minha outra sugestão seria de eventualmente criarmos um grupo no Facebook, um grupo privado, onde aí possamos pôr também as nossas experiências, mesmo que esteja um bocadinho fora do tempo. Mas pronto, vamos ver como é que isto vai correr e depois também nos vamos adaptar. Portanto, agradeço a todos a vossa presença. Alguns de vocês eu conheço, outros não conheço, portanto ficamos-nos a conhecer aqui através deste meio. Portanto, hoje o tema que eu vos queria apresentar é um dos pilares da agricultura biológica, que é a compostagem. Eu penso que todos vós já devem ter, enfim, ou sabem o que é a compostagem, ou pelo menos já ouviram falar o que é a compostagem. No fundo, a compostagem é a degradação natural, portanto, da matéria orgânica, das folhas que caem das árvores, e, portanto, podemos dizer que desde que houve pecado e que caiu a primeira folha, que o processo de compostagem iniciou-se. Portanto, Deus criou um exército de seres vivos que tem um papel fundamental neste processo da compostagem. A compostagem é um processo extremamente importante, porque se não fosse ela, não havia vida. Eu vou-vos dar um exemplo. Portanto, imaginem que as folhas que caem todos os anos das árvores que não fossem decompostas. Vocês já estão a imaginar a altura que isso poderia representar. Um outro exemplo, por exemplo, quando os micro-organismos não conseguem funcionar, isto traz problemas ecológicos bastante grandes. Portanto, a título de exemplo, por exemplo, se pensarmos nos Himalaias e na quantidade de pessoas que querem subir ao monte, não é? Aquilo é toda uma indústria, e um dos problemas é que os cocós que as pessoas fazem, que os alpinistas fazem lá em cima, abaixo de zero, não há, portanto, micro-organismos que consigam trabalhar. E aquilo é uma grande fonte de poluição, porque aquilo não se decompõe e vai-se acumulando, não é? O que torna, provavelmente, portanto, aquelas expedições bastante desagradáveis. Portanto, imagine que isto acontecesse no nosso dia-a-dia, pura e simplesmente a vida, passado algum tempo, terminava. Portanto, isto é um papel muito, muito importante. Nas práticas agrícolas, portanto, dos nossos pais, nem sempre faziam culturalmente o processo de compostagem. Portanto, eu, como frisei e falei, portanto, no grupo, uma das coisas interessantes que o Idílio mencionou foi que realmente a mãe ensinou-lhe a usar as algas. E esse processo de nós ouvirmos realmente as pessoas do local que conhecem, sobretudo quando nós nos mudamos e vamos para o campo, portanto nós não fazemos a mínima ideia de como é que as coisas lá funcionam. Mesmo para um agricultor experiente, ele vai para um outro microclima, portanto nós devemos ouvir as pessoas locais, sobretudo os antigos, e aprender com eles. Mas claro que nem tudo aquilo que o meu pai me ensinou, realmente eu utilizo, porque algumas práticas não são realmente na agricultura biológica, quando nós começamos a perceber os processos, não são as mais corretas. E uma delas é o enterrar estrume verde, portanto tirarmos o estrume dos animais e colocarmos diretamente na terra é um erro. E eu vou-vos tentar, digamos assim, com algumas dicas aqui teóricas, e depois nós vamos ir para o campo e vamos para a parte prática. Espero que vocês consigam perceber um bocadinho como é que isto funciona, e que isto possa vos ser umas bases para quando vocês realmente forem para o campo, vocês consigam pôr isto, tanto mais ou menos em prática. Portanto, a decomposição da matéria orgânica, ela é realmente importante porque as plantas não conseguem assimilar diretamente a matéria orgânica da forma como nós, portanto, podemos encontrar diretamente, mas ela tem que ser trabalhada
por este exército de seres vivos, micro-organismos, portanto, as minhocas e uma série de bichinhos e, sobretudo, portanto, a grande massa das bactérias que fazem um trabalho extraordinário. Portanto, para vos dar assim um pouco um exemplo prático do que é a compostagem, eu vou-vos falar sobre usar este exemplo do pão. Okay? Nós, para fazer o pão, o que é que nós necessitamos? Nós necessitamos de, obviamente, farinha, precisamos de uma certa quantidade de água e precisamos, portanto, do fermento. Portanto, na compostagem as coisas são muito parecidas. Eu também vou precisar, portanto, de alguns elementos e fazer a mistura correta desses elementos com uma certa quantidade de água. Não pode ser nem muita nem pouca. Portanto, penso que a maioria de vocês sabem que a farinha tem dois componentes principais. Uma é o glúten, portanto, todos aqueles que são vegetarianos conhecem bem, e provavelmente muitos de vocês sabem como é que se faz o glúten, né? Portanto, amassa-se portanto, a farinha com água e depois vai-se lavando a água debaixo da torneira e vai-se amassando. O que é que isto faz? Estamos a retirar o amido, que é um componente energético, e ficamos com a proteína, que é o glúten. Eu não estou aqui a fazer publicidade propriamente ao glúten, nem se é bom ou se é mau, portanto, fica um bocadinho fora do âmbito deste, mas é só apenas uma ilustração. Portanto, nós na compostagem vamos ter também dois elementos principais a ter em consideração, que é o carbono e o nitrogênio. E nós precisamos, para que a compostagem se faça, precisamos de um balanceamento, ou seja, uma relação ideal dos dois, que é chamada, portanto, e se vocês pesquisarem na internet, de qualquer forma, eu depois no fim da aula, se não for hoje, porque eu estou só com 2 GB de internet, espero que seja suficiente para dar a aula, eu vou-vos mandar um documento, um estudo, digamos assim, sobre a compostagem, que será, digamos assim, a vossa sebenta sobre este tema e que vocês poderão guardar para o uso futuro. Mas, portanto, esta relação, se vocês procurarem na internet e puserem relação C/N, vocês vão encontrar, portanto, uma série de informação. Portanto, C de carbono e N de nitrogênio. E essa relação deve ser o ideal nos solos, digamos assim, um solo fértil vai ter 10:1, ou seja, vai ter 10 partes de carbono para uma parte de nitrogênio. Portanto, quando nós fazemos a pilha de compostagem, é assim o termo que se chama, há diversas formas de fazer compostagem. Provavelmente na próxima aula eu vou-vos falar sobre as minhocas e, portanto, a compostagem através das minhocas. Para quantidades mais pequenas é excelente. Quando nós temos muito material para compostar e quando nós precisamos de grandes quantidades de composto, a forma mais interessante de o fazer é através da pilha de compostagem, ou seja, do monte de compostagem. Os antigos, alguns tinham essa prática de tirar o estrume das cortes e de pôr na pilha. E só depois daquilo estar ali a fermentar durante algum tempo, é que realmente aquilo ia para os campos. Também aqui uma nota interessante, ainda, isto foi a minha mãe que me contou, na aldeia onde eu nasci, que é no concelho da Sertã, eles, no tempo em que não havia adubo químico, portanto, eles forravam as ruas da aldeia com mato, que eles iam buscar à floresta, e depois, portanto, na altura não havia, enfim, casas de banho, e as pessoas, portanto, atiravam portanto, o recheio dos bacios para a rua, ou seja, para cima do mato. E os próprios animais que iam passando e as pessoas iam desfazendo aquele mato. Esse processo demorava 1 ano. Quando era a altura das sementeiras, já estava estipulado que cada casa, cada família tinha uns X metros da rua, e normalmente isso até estava marcado nas paredes. E cada um, o carro de bois, iria cavar portanto, aquele resultado, digamos assim,
e levava para os campos. É uma forma interessante de como os antigos se desenrascavam, portanto, no passado, antes de haver, portanto, os adubos químicos. Mas, portanto, para que a compostagem se faça corretamente e num espaço de tempo relativamente curto, normalmente são dois meses, esta relação de carbono com nitrogênio deveria idealmente ser de 30 para 1. Normalmente vai entre 25 e 35. Bom, vocês não se assustem, nós não vamos precisar de sermos matemáticos, nem de irmos para a horta de calculadora. Portanto, existem umas técnicas, digamos assim, para nos ajudar, mas isto é bom que vocês tenham um pouco esta noção para também perceber um bocadinho como é que isto funciona. Portanto, durante o processo de compostagem vai haver uma fermentação, portanto os micro-organismos e as bactérias, portanto elas vão trabalhar, isso vai provocar, portanto, uma certa temperatura, que poderá atingir os 60 graus, e, portanto, há 20 partes de carbono, portanto, o carbono é a energia que os micro-organismos vão utilizar para fazer a decomposição. Portanto, o nitrogênio vai se manter, pelo menos em grande parte, mas das 30 partes de carbono há 20 que se vão perder e vão ser transformadas em dióxido de carbono, e, portanto, o composto final tem uma relação CN de 10 para 1, que é precisamente o ideal do solo. Portanto, nós podemos plantar as nossas plantas diretamente em cima do composto e elas não vão queimar. Porquê? Porque elas vão ter ali essa relação de 10 para 1 já equilibrada e correta. Depois nós podemos usar, enfim, de uma maneira geral, um pouco de tudo para fazer, portanto, a pilha. Todos os resíduos que a gente possa ter, ervas, relva, restos de cozinha, enfim, mato, borras de café. Já agora falando das borras de café, que é um produto que, enfim, vocês devem conseguir com facilidade se pedirem ao café da esquina para vos guardar essas borras, que é o que eu faço. Portanto, são excelentes porque elas têm uma relação de 10 para 1. Portanto, ou seja, as borras de café podem ser usadas diretamente nos nossos vasos, diretamente nas nossas culturas, sem passar pela compostagem. Embora, portanto, elas vão enriquecer sempre durante o período da compostagem. Portanto, obviamente o estrume de animal pode ser usado, para vos dar um exemplo, precisamente, por exemplo, de produtos que são mais ricos em azoto do que em carbono, nós vamos ter, portanto, erva verde, as algas frescas, leguminosas, relvas, estrume e restos de cozinha. E também as folhas de couve. Portanto, elementos que são mais ricos em carbono, nós vamos ter o feno, as folhas secas, os restos das podas, a palha, o cartão, o serrim e a turfa. Se vocês pensarem um bocadinho, estes elementos, uns são verdes e outros são castanhos, correto? E este é o truque que se vai usar na compostagem. Não vamos aqui, a menos enfim, que alguns queiram ser mais perfeccionistas, queiram fazer as contas, mas o que nós vamos fazer é, vamos fazer uma mistura, portanto, e esta é a técnica que se ensina na compostagem, é pôr uma camada de castanho e uma camada de verde. Normalmente a camada de castanho deve ter o dobro ou o triplo da grossura que a camada de verde. Depois eu vou-vos ensinar na parte prática alguns truques que poderá haver no caso de nós não termos aqui esta relação de materiais ideal. Por isso é importante nós percebermos um pouco esta dinâmica e esta relação do CN para podermos eventualmente, na ausência de alguns materiais, vermos como é que nós podemos fazer. Se essa relação não for exatamente a correta,
enfim, não há grande problema. Tudo se vai compostar na mesma. Vai demorar mais tempo. Portanto, se nós tivermos pouco nitrogênio, portanto, o processo de compostagem, em vez de ser 2 meses, poderá ser 3, 4, 5, 6. Vai demorar mais tempo. Se for demasiado rico em nitrogênio, isso é um bocadinho mais desagradável porque vai haver libertação dos cheiros, vai haver alguma lixiviação, porque há uma produção de amoníaco, que é enfim, uma decomposição natural da proteína. Portanto, vocês pensem um pouco nisto, também como nós equilibramos. Nós sabemos que não devemos consumir demasiada proteína, porque demasiada proteína faz mal ao nosso organismo, mas também se for muito pouca, também não conseguimos cobrir as nossas necessidades. Portanto, aqui o princípio é exatamente o mesmo. E é interessante também notar que os produtos que nós conhecemos naturalmente ricos em proteína, que são as leguminosas, portanto, também na compostagem é a mesma coisa, elas também são ricas, portanto, em nitrogênio. Portanto, porque nitrogênio, azoto, proteínas, é tudo a mesma coisa. Portanto, de uma forma geral, as folhas das favas, das ervilhas, do feijão, que nós poderemos depois pôr na compostagem, são, portanto, mais ricos em nitrogênio. Portanto, tem uma relação, digamos assim, de carbono-nitrogênio mais baixa. Mais baixa porque primeiro está o carbono e depois está o nitrogênio. Portanto, se um produto é mais rico em nitrogênio, portanto, ele vai ter uma relação mais baixa. Ok? Não sei se me fiz compreender. O que é que acontece também? Eu, por exemplo, vamos imaginar que eu cortei, como me aconteceu aqui há dias, eu cortei a erva de um campo. Essa erva verde vai ser mais rica em nitrogênio. E obviamente vai ser difícil de compostar, a menos que eu tivesse uma grande quantidade de folhas e coisas castanhas. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso deixá-la secar. Ela vai secar, portanto, ao secar o que é que acontece? Esse nitrogênio muito vai evaporar, vai passar para o ar. Algum, portanto, vai se introduzir no solo e, portanto, fica o carbono. Portanto, vou ter um produto que era mais rico em nitrogênio que vai passar agora a ser mais rico em carbono. Portanto, eu poderei utilizá-lo na mesma. Portanto, daí realmente a importância de nós sabermos este pequeno truque para depois podermos usar os materiais que estão à nossa disposição. Pronto, é assim, eu como estou a usar o telemóvel, eu não tenho acesso ao chat. Assim que, se calhar, eu fazia uma sugestão, seria de vocês porem as dúvidas, portanto, porque eu na aula do domingo passado eu não consegui, portanto, ver as perguntas, foi depois a Sara que me foi ditando algumas, mas se vocês quiserem pôr as vossas dúvidas no grupo do WhatsApp, eu depois, portanto, terei a oportunidade de o fazer. Creio que já recebi uma mensagem, portanto, creio que esta reunião vai terminar. Sara, vais ter que fazer uma nova ligação e eu, entretanto, vou andando para o campo, está bem? Vou então desligar, está bem? Até já. Pode. Ora bem, eu há pouco na analogia que fiz com o pão, falei do fermento. Aqui, semelhantemente, portanto, à massa do pão, nós também temos que colocar o fermento. O fermento será, digamos assim, uma inoculação de micro-organismos. Podemos fazê-lo de diversas formas. Ou usar composto velho que a gente tenha, portanto, composto já feito, da última pilha de compostagem. Como eu aqui não tenho, podemos usar ainda duas outras coisas. Podemos usar
o humus líquido que se obtém das minhocas. Eu depois, provavelmente na próxima aula, vocês já vão ver como é que se obtém esse produto. Ou eu poderia pegar umas pasadas de terra, portanto, solo cultivável, que também tem lá os micro-organismos. Portanto, é um pouco o que tivermos à mão de semear. Portanto, preferencialmente eu vou colocá-lo, uma vez que este fermento é líquido, vou colocá-lo numa parte mais acima da pilha e não logo no fundo. Se fosse, se fosse com a terra ou com composto velho, eu poderia colocá-lo um bocadinho mais ao fundo, mas pronto, propositadamente, como este é líquido e o líquido vai naturalmente penetrar para baixo, portanto eu coloquei um bocadinho mais acima. Portanto, a última camada que eu pus foi o estrumo de galinha, portanto agora vamos para o castanho. Pronto, e agora vamos outra vez ao verde, neste caso ao estrumo. Uma nota aqui, o estrumo de galinha, como está, como vocês veem, bastante seco. Olá, bom dia! E uma vez que o meu feno está bastante úmido, portanto uma coisa compensa a outra. Se estivéssemos mais no verão e eu necessitaria de acrescentar mais água, por exemplo, se eu pusesse cartão, iria antes ter o cartão molhado, mas neste caso, portanto, vem a calhar. Ok, mais castanho.
Pronto. Agora seria mais uma camada de verde, ou de estrume, e eu ainda tenho ali um bocadinho, portanto, ainda vou fazer mais uma camada e depois ainda vos vou falar sobre o outro substituto também. Pronto, a nossa pilha está a crescer. Vamos a mais uma camada de castanho. Está a ganhar a forma triangular que nós pretendemos. Bom, a realidade é que eu agora estou sem verde e sem estrume. Eu tenho ali um bocadinho, mas... Então vou-vos falar de uma outra alternativa. Pronto, uma das alternativas, vou pedir aqui à minha ajudante para se aproximar. Nós encontramos nas lojas de produtos para a agricultura, encontramos normalmente este tipo de produto. De diversas marcas, isto é tudo muito parecido, isto é feito, portanto, de estrume de galinha. Há uma versão fresca que não aconselho porque traz muitas sementes más. Aconselho, portanto, esta versão granulada, que foi sujeita a calor e que assim dessa forma, portanto, temos a garantia que as sementes de ervas invasoras foram destruídas. Se nós olharmos aqui para a informação técnica, vai-nos dar aqui, portanto, a relação de carbono e nitrogênio é de 10 para 1. Ou seja, este produto é um produto rico em nitrogênio, o que seria de esperar, uma vez que isto é uma espécie de estrume granulado. Portanto, pode fazer as vezes do verde.
uma vez também é um produto seco, portanto se todos os meus materiais estivessem muito secos, eu teria que compensar com mais um pouco de água. Pronto.
a nossa pilha de compostagem está feita. Tem mais ou menos a forma que se pretendia. Já agora, qual é o motivo dessa forma? A forma triangular vai fazer com que, se tivermos em sítios mais chuvosos, como é aqui no Minho, vai fazer com que uma parte da água da chuva possa escorrer lateralmente e não entrar para dentro do centro da pilha e encharcar aí muito essa zona. Se o local onde eu esteja seja mais seco, ou seja, se chove realmente menos vezes, esta parte poderia ser um bocadinho mais achatada, de forma a que entrasse precisamente um bocadinho mais de água. Depois, nós devemos proteger a pilha com diversos materiais. Isto mais para impedir que ela seque demasiado. Poderia ser com palha, poderia ser com terra, há também quem use plástico. No caso de usarmos plástico, não deveríamos de fazer uma cobertura total, como eu já vi, uma vez que isso vai impedir a entrada correta de oxigênio, mas apenas pôr um bocadinho por cima, para impedir que entre muita água. Ou pelo menos fazer uma cobertura só até meio, mas nunca da totalidade da pilha. No meu caso, como o que eu estou a usar aqui e tenho fartura é feno, vou deixar assim, portanto o feno vai ficar esta parte de fora mais seco, mas pronto, já me serve de cobertura e de proteção. Portanto, penso que não me estou a esquecer de nada do que vos queria transmitir. Portanto, eu agora vou outra vez para casa e vou ver realmente. Primeiro vou ver se também se consigo, portanto, ver o chat aqui através do telemóvel. Se não, eu vou, portanto, ao WhatsApp e depois volto a entrar para tirar e responder um pouco às dúvidas que foram colocadas. Até já, então. Está a gravar. Ora, primeiro vou ver se consigo aceder ao chat. Ó Miguel, olha, só temos 10 minutos. Se calhar o que eu propunha a toda a gente era tu responderes por escrito, que é para a gente começar outra vez aqui a desligar, ligar outra vez. O que é que vocês acham? Quem concordar, façam fixe. Ninguém concorda. Não é? Não percebi o que disseste. E só temos mais 10 minutos de reunião. Já vai terminar outra vez. Para não estar a renovar outra vez, se calhar o Miguel respondia às mensagens pelo WhatsApp. Tem 10 minutos, pode responder durante os 10 minutos e quando terminar responde ao resto. Não percebi, desculpa. Ricardo, não percebi. Como faltam 10 minutos, ele pode responder durante os 10 minutos e após cair a ligação, responde por escrito ao resto. Pronto, então, está bem. Então vamos assim. Então, podes começar, Miguel. Ok, olha, não te importas então de me ler as perguntas porque eu não estou a conseguir. Vou Espera ler aí. sim. Vou ler sim. Vou desativar aqui o som do Daniel. Vou ler então, está bem? Ok. Deixa-me só ver onde é que começa. Se eu esquecer de alguma pergunta, digam-me, está bem? O Idílio pôs a seguinte questão. Existe alguma diferença entre o uso de compostagem e o uso de estrume dos animais? Eu vou ler outra vez. Existe alguma diferença entre o uso da compostagem e o estrume dos animais? Assim é que é. Compreendeste? Sim, eu penso que sim. Eu acho que já tínhamos precisamente falado sobre isso, que, portanto, o estrume dos animais deve ir para a compostagem antes de ser colocado na terra, porque senão ele vai ter
demasiado nitrogênio. Claro que tudo depende também do estado em que ele se encontra, porque, por exemplo, normalmente as pessoas vão fazendo a cama dos animais, ou seja, vão pondo feno ou algum material seco para que os animais não dormam em cima do estrume. E os animais, portanto, vão acabando por sujar essas camas, que vai sendo colocando materiais secos por cima. E no fundo, já ali no corral dos animais, o processo de compostagem já se inicia. Portanto, se o estrume é retirado passado, vamos imaginar, 1 ano, muitas vezes isso acontece, a parte superior do estrume está, que nós chamamos verde, portanto não está devidamente compostada, mas a parte inferior já está, portanto a parte inferior já se poderia utilizar diretamente na terra. A parte superior teria que ser compostada, mas portanto o ideal mesmo é usar o estrume, para quem tem realmente animais, usá-lo e fazer a pilha de compostagem ou usar nas minhocas. Eu pessoalmente uso as minhocas mais os restos da cozinha, e é o único dos animais que nós temos são as galinhas, portanto é o estrume da galinha que eu utilizo na pilha de compostagem. O Idílio também no texto que ele tinha colocado no WhatsApp no outro dia, ele falou do estrume de cavalo. O estrume de cavalo é um dos melhores estrumes que há, porque ele fermenta muito facilmente, portanto ele vai ajudar a aquecer a pilha, portanto vai funcionar como fermento para a massa. O único cuidado a ter é que o estrume de cavalo é um ótimo hospedeiro, portanto, do tétano. Portanto, temos de ter o cuidado de ter as mãos protegidas com luvas e de não termos feridas nas mãos. Poderíamos, embora pronto, o tétano não é assim também uma coisa tão fácil, teria que depois não haver uma má higiene, uma má lavagem de uma ferida, mas de qualquer forma, pronto, vamos ter todos os cuidados quando se manuseia o estrume de cavalo. O teu microfone está desligado, Sara. Ok. Então, eu vou selecionar as questões, está bem? É melhor. Diz assim, Está bem. O cartão deve ficar por cima ou podemos colocar uma camada inicial? Ou é indiferente? Não, o cartão, quer dizer, também poderia ser colocado por cima a nível de proteção, digamos assim, naquela camada final, poderia ser de cartão, perfeitamente. De resto é um bocadinho indiferente, portanto ele vai fazer o papel do castanho, não é? Portanto, do material da camada rica em carbono, portanto podemos ir pondo cartão pelo meio da pilha sem qualquer problema. As minhocas gostam muito do cartão. Ok. Agora diz assim a Sílvia, quais as dimensões da área de compostagem? Altura, largura, profundidade? Para as camadas verde e castanha, dá qualquer tipo de erva daninhas? Não percebi esta última parte? Para a camada verde e castanha, dá qualquer tipo de ervas daninhas? Bom, o qualquer tipo é um bocadinho complicado. Algumas ervas daninhas são mesmo muito más e muito resistentes. É o caso da oxalis, que é o falso trevo, que ganha umas bolinhas debaixo da terra, e é o caso da junção, que é também uma erva muito má, que não existia aqui, mas isto veio importado provavelmente nesses sacos de estrume azul fresco, porque não existia aqui nesta zona há 20 anos atrás, e agora realmente é uma praga. Eu não iria colocar esse tipo de erva, porque uma vez que ela tem estas bolinhas nas raízes, que no caso da Johnson aquilo é extremamente duro, parece pedra. Já agora uma curiosidade, aquilo é da família da chufa, que é uma leguminosa que se cultiva em Espanha e se faz um refrigerante chamada chufa, e portanto é dessa família. E está em todo o mundo essa erva e é uma erva muito difícil de combater, portanto eu não colocaria essa, mas de resto as ervas que também são, enfim, todas as ervas praticamente que não sejam alface, e assim nós costumamos considerá-las ervas daninhas, embora na agricultura biológica temos uma outra perspectiva e uma outra visão do que são as ervas daninhas,
Mas, portanto, as ervas que naturalmente compõem um prado e que nascem naturalmente num campo que não é cultivado, servem. Ok. Por questão, portanto, se tudo for bem feito, as sementes dessas ervas vão queimar com o calor da pilha. Ok. Se não, pronto, olha, paciência. Miguel, olha, temos que terminar com uma oração, já temos menos de 2 minutos. E vou pedir à Marisa para terminar com uma oração. Eu vou desbloquear. Diz. Eu depois respondo então às outras perguntas no WhatsApp. Faz favor. Okay. Obrigado a todos pela participação. Querido Pai que estás no céu, nosso amantíssimo Deus, nós te agradecemos por mais uma vez podermos aprender mais de ti, mais de como tratar aquilo que tu nos deste para vivermos, que é a terra, que é a natureza, que é o que nós comemos cada dia, Pai. Obrigada, Senhor, porque tu nos ensina-nos a viver de forma mais simples, mais ligada a ti, Pai. Possas, Senhor, abençoar todos aqueles que estão a ouvir estes ensinos, tu possas também abençoar quem nos está a dirigir e também que possas motivá-lo e que o teu Santo Espírito trabalhe também na sua vida, na sua família. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, já estamos prontos e preparados para o teu encontro. Estamos realmente a atender às tuas ordens e podemos ir para onde queres nos levar, Senhor. Por favor, tenha misericórdia de nós. Dirige este resto do dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, tenham todos um bom dia, uma boa semana e muito obrigada. O Miguel agora vai tirar todas as dúvidas no WhatsApp, está bem? Vemo-nos para o próximo domingo às 9 horas igual, está bom? Deus a todos. Deus. Deus.